seus 5 mil pesos. Este vai pro Brasil. Só que eu queria chegar. I love get the money. Somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade. Não tem igual. Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu sou Kamaia E eu sou o Druida. e a gente viaja junto com a nossa dog, que tá aqui, a Onikenk. Nós viajamos em uma combinha, mas enquanto a Kombi tá lá no container, aqui no porto de Cartagena, Colômbia, América do Sul, a gente vai fazer um episódio um tanto quanto diferente. Vamos passear aqui e mostrar essa cidade incrível, essa cidade linda, toda colorida, olha só isso. Vamos caminhando e conhecendo aqui, vamos se perder hoje aqui, contando um pouquinho mais da história, algumas curiosidades. E a gente parte daqui, ó, essa é a nossa hospedagem, bem localizada. A gente escolheu ficar nesse bairro que é o bairro mais antigo, um bairro muito típico, porque aqui a gente consegue sentir mesmo a cultura de Cartagena. E para esse roteiro de um dia, a gente começa mostrando o mapa daqui, ó, o mapinha que eu vou deixar aqui em cima, para a gente se localizar melhor. E é nesse ponto que a gente está partindo agora para essa volta. Daqui a gente vai rodar um pouquinho esse bairro antigo com vocês, mas a ideia é chegar até as muralhas antigas. Pelo mapa dá para vocês se localizarem melhor e ver também que tem outras regiões, como o bairro Manga. Manga já é um bairro mais residencial, é onde tem um porto também, então é outra vibe. Tem uma outra região, que é a região das praias, que, sendo bem sincera, não vale muito a pena. Não dá para vir com muita expectativa em relação às praias de Cartagena. Sim, tem umas ilhas bacanas, como a Ilha Baru e outras praias para o Caribe colombiano, mas fica um pouquinho mais para lá daqui. Tá mais distante daqui de Cartagena. As artes por toda parte aqui. É um bairro bem colorido e cada bequinho assim, né? Esse bequinho à noite transforma, não tem nada a ver com isso aqui agora. Fica um lugar de balada. Para quem gosta da vida noturna, é o lugar ideal para você ficar. E em pensar que esse bairro era um dos bairros mais perigosos aqui de Cartagena. E com o turismo e conforme os moradores foram ajeitando tudo, os lugares assim, deixando as casinhas pintadas, ó. Que nem essa rua que tem vários guarda-sóis assim colorido, luzinha à noite. E aí eles foram transformando isso do perigo pro lado turístico, né? Aqui a gente consegue ver a vida cotidiana dos moradores misturada com a parte turística. Então, ó, mistura a construção com pessoa tirando foto. E é aqui, ó, que eu queria chegar. I love get the money. Aqui é o cartão postal do bairro. Hoje eles estão assim, ó, quebrando tudo por aqui. Mas é aqui, entre esse bequinho dos guarda-chuva, com essa outra rua bem antiga, que tem esse ponto onde as pessoas vêm tirar foto. Dá pra imaginar, ó, a lateral da igreja, tanto do lado de cá como do lado de lá, são restaurantes, tipo barzinho. Não sei como funciona nos dias de missa. E é uma igreja bem antiga
Parece que é a principal igreja aqui do bairro. É aqui que também à noite fica o principal movimentação de barraquinha de comida típica. Então, quer comer alguma coisa muito típica, vem pra cá, pra essa pracinha, que muda totalmente lá para umas 6 da tarde, já transforma. É muito comum a gente ver por aqui, assim, carrinhos de café, de arepa, que é algo muito típico daqui, de empanadas, como uns pasteizinhos de milho. E fica aqui o dia todo, tanto para o pessoal daqui quanto para os turistas. Além disso, tem muita galeria de arte. Já foi considerado um dos melhores centros de arte, assim, ao céu aberto. É essa parte aqui de Getsemani, de Cartagena. Aqui também rola um festival de street art. Isso aí, grafite. Arte de rua, porque tem paredes incríveis aqui. Olha que coisa mais linda lá. Olha que linda, que é como se fosse uma garagem, mas lotada de telas lindas. É, todos. Ah, é só o tecido. Que bacana. Original. E é você que hace? No problema. Um dos tantos, havemos vários. É, vários artistas. Parabéns, muito bonito. Graças. E a simpatia, né, do povo colombiano já é incrível, porque eles são muito receptivos. A gente chega aqui e a gente sente a buena vibra, né? Sim, são bem tranquilos, né? Recebe bem, né? Olá, bien. A senhorinha falou que o druida tá guapo, que tá bonito pra tirar foto com elas, hein, ó. O pessoal aqui, ó, tudo com a camiseta. A seleção colombiana, né? Ontem jogou, né? Ah, que bacana. Por isso a gente vê várias pessoas assim, ó, com a camiseta. Eles estão melhor do que nós ainda. Oi, papai. Ah. E mais uma rua cheia de decoração, olha só isso. E é bacana que aqui nessa rua a gente já encontra os restaurantes mais em conta, assim, no bom preço. O almoço, por exemplo, tá saindo 14 pesos colombianos. Aliás, a gente tem que mostrar a moeda daqui pra vocês. Deixa a gente escolher um restaurante, sentar e comer alguma coisa e a gente mostra. Ó, a Raoni tá tirando foto ali, ela não gosta muito. E escolhemos um restaurante pra almoçar, bora lá. E conseguimos achar um restaurante que a Oni foi bem-vinda, né, Oni? E que a gente tá almoçando agora. Prato principal é um tassarro, que eles falam uma carne bem fininha, mas bem temperada, arrozinho, banana frita, docinha e uma salada. Aqui o suco faz parte, não é de Jamaica, é de coroque. Falou que é semelhante à Jamaica, que é o hibisco. E pra quem gosta tem uma sopa antes. Mas druida, fala isso, sopa nesse calor não desce, né? E aí a gente pulou direto pro almoço. E uma das grandes dificuldades de andar por aqui e poder registrar para vocês é as músicas, porque todo lugar tá tocando um som. E até dentro do restaurante que a gente imaginava que seria silencioso, o som tava rolando. Mas foi uma comidinha bem gostosa, um tempero muito bom deles. E veio o suquinho aí que nesse calor ajuda bastante, né? Foram bem bacanas também, deram aguinha pra Oni, muito gentis. Mas tem um detalhe, quando você vai comer no restaurante aqui, se prepare, porque tá incluso uma propina.
A propina é voluntária, se você quiser falar para tirar, tudo bem, mas nem sempre a gente tem um saco de ó, vamos alterar, né, e acaba deixando e pagando. Então é isso. Senão você acaba comendo nas ruas algo não tão saudável assim, mas experimentando alguma coisa tradicional, e aí foge um pouco dessas propinas. E agora a gente sai um pouquinho dessa parte de Getsemani, mais turística, mais típica, e cai para um centrão aqui popular, que também tem essa mistura com turista e tudo mais, mas que é onde a população paga suas contas, tem os bancos, tem as lojinhas. Então a gente vai passar por aqui para chegar até aonde a gente quer chegar com vocês, que é lá no relógio. Tá aqui, ó, até parar aqui. Uma coisa que a gente vê aqui por Cartagena, pela Colômbia toda, são essas bolsinhas, olha lá, de fibra, linda, linda. Alguns ímãs. Tem bastante lembrancinha, hein? Esses chapéus, aqui também, mais dessas bolsinhas. E aqui é tipo um corta-caminho. Tem bem, várias, né, desses corta-caminho aqui. Bem pequenininho, mas Pra se locomover por aqui, ou é assim, ó, caminhando, ou tem a opção dos ônibus. E tem também a opção de você chamar um táxi ou um Uber, tem um aplicativo por aqui, então é tranquilo isso. Não tão tranquilo a parte do centro, que é bem caótica. E aqui tem bastante barraquinha que a gente vê vendendo ostra, marisco, ceviche, camarão. Mas vou falar que eu não quero abusar não, porque a gente tava a pegar combinha esses dias, né? isso. E nada de piriri, por favor. Ah, não, então, nesse calor não. Nesse calor ainda, vixe, não dá pra abusar. Essa é a empresa, ó, Transcaribe, que faz o transporte público aqui. A gente ainda não pegou não, pra poder estar falando, mas parece com o do Brasil, né? Bem parecido. Tem um arzinho condicionado pelo jeito, porque tá tudo fechado. Essa parte lembra bastante a cidade grande, sabe? Movimentada, a população ali resolvendo suas coisas, é dia de semana ainda. Mas mesmo assim, os turistas circulam por aqui e isso não tem dia certo não. Qualquer dia é dia de você vir para Cartagena. Galera, chegamos aqui nos arcos. E aqui esses arcos, essa entrada aqui era a única entrada que tinha na época para entrar na cidade murada. E essa cidade murada aqui é a maior cidade murada espanhola fora da Espanha. Esse relógio tem 30 metros de altura, será? Foi isso que a gente puxou, parece até menos. E já foi trocado algumas vezes, já que Cartagena já passou por várias situações difíceis, onde pegou fogo, onde foi saqueada. E esse relógio é considerado um dos 5 mais icônicos, assim, pela BBC. Deixa escrito aqui que é mais fácil. Gente, é difícil, porque ao mesmo tempo que a gente quer falar, vem gente oferecer as coisas, vem gente querer falar português junto. Um dos problemas de Cartagena, que todo mundo reclama disso, é o assédio. É o assédio com o turista. Ah, vende, compra isso, compra aquilo, compra aí. É mais ou menos igual o Brasil, Pelourinho, mais ou menos assim. Em lugares muito turísticos, né? Tem Qualquer esse lugar. assédio chato. Bem, a gente tá agora nessa parte que é dentro das principais muralhas aqui, ó, de Cartagena, da cidade antiga. E a gente falou que essa cidade foi fundada
pelos espanhóis no século XVI. Logo na sequência pegou fogo e ela foi criada assim, com esse formato de muralha, por conta dos piratas que aqui invadiam muito, saqueavam tudo, e para se proteger a Espanha fez esse grande forte, nessa grande muralha. Aqui perto tem o Forte de São Felipe, não é castelo. Vale conhecer, quem tá afim, diz que tem vários túneis bem bacana. A gente não vai não, vai passar para a próxima. Mas vale vir aqui também, que é grátis e dá para você aproveitar um pouquinho mais de toda essa história. Olha só, aqui também tem bastante desses carrinhos que vendem suco de limão e de mexerica, né? Fresquinho, cheio de gelo. É que a gente acabou de almoçar, não encarava. E olha essas barraquinhas de doce aqui. Uau, olha só. Essa parte aqui é toda cheia de doce pelo jeito, né? Cocada. Que perdição, Druida. Depois do almoço tem que tomar sobremesa, então. Viemos pro lugar certo. E eles estão no ponto de comércio que era o comércio antigamente, era aqui debaixo desses arcos. Era. Aqui tanto era a feira do comerciante, assim, para vender os produtos, como ali também era onde se vendia escravos. Era nessa parte aqui, ó. Graças. Ah, bueno, graças. A Oni vai chamando a atenção por onde passa. Quem gosta de doguinho vai sempre perguntando qual é a raça e elogia, né? As bonequinhas. Bien. La cocada quanto sale? 2.500. Vai querer uma? Desta aqui? Graças. E essa daqui é a moeda daqui da Colômbia. Esse é os 5 mil pesos. Dá uns R$8 mais ou menos. Graças. Tem mais moedinha aí pra mostrar? Dinheiro? Tenho. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Já olha para um lado e para o outro, olha. Não tem muita coisa. 2.000. Parece com nossos R$2 aí do Brasil, né? A cor bem parecida. E algumas moedas que eu tô sem óculos, eu não vou saber qual que é qual. Essa é 1.000 pesos, R$2 mais ou menos. E ela é grossa, né? Parece que tem duas moedas coladas na mesma, olha só. Essa até deu pra enganar mesmo. Não dá? Mostra aí, ó, de pertinho. Vira assim, ó, de ladinho, que dá pra ver. Parece uma bolachinha, ó. Dá até pra fazer um macramê aqui em volta e... às vezes é pra isso, hein? Pronto, cocadas garantidas pra mais tarde, porque com esse calor não dá não. Dá desandada. Pega pra esquerda e... Vamos por aqui. A Oni vai abalando corações aqui. A mulher falou que coisa mais preciosa, e é mesmo, né? A Oni nesse momento acho que deve estar doida para voltar pro ar-condicionado, que é uma coisa que a gente vai fazer logo mais. Eu acho que o Druida tá com mais vontade que a Oni. Eu também. Eu também, é. Ai, ó, mais artesanato aqui. Que legal. Mas pelo jeito lá é mais movimentado do que aqui. E dizem que aqui é mais caro tudo, tanto artesanato quanto hospedagem. Então lá em Getsemani não é brinquedo não, mas surpreendeu, não surpreendeu? Aqui é pro turista, né? Então, e lá é mais pro nativo. Lá tem muita gente daqui da Colômbia que vai curtir lá. Então por isso que lá é mais barato. E realmente surpreendeu muito a questão dos preços aqui. A gente achava que ia chegar e por ser turístico, para a gente estar num lugar turístico, seria mais caro. Mas lá a hospedagem está em torno de R$120, bem localizado. Aqui é um pouquinho mais caro, como a gente falou, e tem regiões mais baratas. A alimentação, a gente pagou 15 pesos colombianos, 15,90, 15,900
que tá aqui em reais, é possível. Então a gente se surpreendeu porque Colômbia é um destino pelo jeito mais em conta aí pra você que quer viajar e conhecer um pouquinho mais, vale a pena, viu? Tá valendo a pena. Bem, é nesse cantinho de sombra e de paz que a gente vai sentar aqui na pracinha, né, que encontramos para conversar um pouquinho mais e contar umas curiosidades aqui, não é não, Druida? É, a Colômbia, né, de Cartagena aí, daquele cara ali, ó. Uma galera, vários países na América do Sul aí dependeu daquele cara ali, ó, pra se libertar. Um cara. Essa é uma das curiosidades que a gente queria compartilhar com vocês sobre Cartagena. Em 1811, Cartagena declarou a independência da Espanha, mas aí houve uma forte repressão da Espanha, fechando ali aquela principal entrada ali da torre, achando que as pessoas que iam ficar aqui dentro iam morrer. Eram cerca de 15 mil habitantes na época, e que o Simão Bolívar, que já tava subindo, tava subindo com as tropas, libertando e tudo mais, chegou até aqui e conseguiu, junto com alguns heróis dessa liberdade, proclamar a independência. Mas isso foi ao longo de 10 anos. Então Cartagena foi uma das primeiras a declarar a independência da Espanha e a última a ser independente. Que loucura, né? 10 anos. 10 anos. Um super like aí apoiando o canal. Quem não é inscrito se inscreve. O primeiro nome a ser dado a Cartagena pelos espanhóis foi Cartagena de Poniente. Isso porque lá na Espanha tem uma outra Cartagena que é do Levante. E aí, para não ficar igual, tem isso, uma que se põe e outra que se levanta. Olha só, não, tá chulé. Ai, meu Deus, ela faz massagem aqui. Falei que tava aqui gravando, ela falou que eu tô cansada. E aí ela falou que vai me dar um regalo, um presente de massagem. E realmente tava precisando relaxar, viu? Qual o seu nome? Mari. Mari fica sempre aqui nessas praças. Então quem quiser uma massagem boa, Vivemos dentro de um coche. é Mari. Y ella viene en el avión, ¿verdad? Vini, pero vivemos em uma casita rodante. Aí vamos como um carro, um coche. Aqui elas estão todos os dias por cá. Sí, Gracias. ella viene acá. E aqui tá os preços e vale. Gente, como relaxou. Uma perna só e já tá leve. Graças, muito amada. Obrigada. Um presente, uma conversa. Um regalo. Tirada. Nossa, que vergonha. Eu ganhei a massagem. Ó. Ainda trocamos uma conversa, né? Conversamos, mostramos a Kombi. As pessoas como fazem, Druida? Como? Como vivem Aí num dentro. carro assim, pequenininho. E o que para nós é curioso, como aqui toda essa história, essa cultura, para as pessoas o curioso somos nós. Como a gente viaja com uma cachorra desse tamanho em Dentro um de um carro carro tão pequeno. pequeno? Vamos sair por aqui? Vamos, ainda bem que parece que o tempo que a gente conversou com ela foi o tempo que o sol baixou e tá mais tranquilo. Acho que agora a gente podia tentar achar a parte da muralha que a gente consegue subir em cima. E o Druida se encantou ali pelo aquele quadro. É o Pablo Escobar, né? Ele morreu em cima do telhado. Mataram ele em cima do telhado. E na praça, assim, ó, a gente já encontra outro artista que parece inclusive com o Pablo também. Não parece o Pablo Escobar, o cara, um pouquinho? Onde que ele olhou? Tem Museu da Esmeralda. Hoje tá rolando o jogo, dá pra escutar. Essa cafeteria bem famosa, queridinha dos brasileiros. Tem carruagem andando ali. É um passeio e tanto, viu? Se prepare com fôlego, com proteção solar, né? Protetor, chapéu e muito pique nas canelas para rodar tudo isso em um dia. Vale você ficar três dias, eu acho que é o ideal aqui, né? Uns 3 dias dá pra conhecer tudo.
Agora a gente vai entrar numa parte muito legal, que é em cima das muralhas. De tão larga que é essas paredes, essas muralhas, que a gente pode caminhar sobre elas. E até tem um navio que acho que para simbolizar a época dos piratas ali, ó. Mas essa parte toda é das embarcações. Aqui a gente consegue mostrar melhor, ó, o outro lado da muralha. Ali, onde vocês estão vendo esses prédios, é onde tem a praia. A região de praia é para trás desses prédios, tanto desse lado quanto do outro. Vou mostrar a largura dessas muralhas agora. Olha só, passeio em cima, bem largo mesmo. Largo mesmo. Largo, né? Olá, oi, graças. Bora experimentar o suco que a gente vê aqui vendendo em toda parte. Suco de limão. Esse limpa tudo, hein? Olha quanto limão, bastante. O cheirinho dá água na boca, assim. É sem Dá açúcar? uma refrescada. Tem açúcar? Tem açúcar? É dulce. E a cara é como água com limão também? Ou não? Sim, puro limão. Ah. Aê. Gracias. Nossa, muito bom. Bom, nossa. Este vai pro Brasil. Ganhamos um regalo, como um pouquinho a mais. Gracias. Graças. E é muito bom mesmo, muito. E é muito bom mesmo, muito refrescante. Tó, druida, experimenta aí. Firme. Esse é pra saúde mesmo, pra abrir assim, vai descendo limpando. E é puro limão, gente, não é nada falso. Pagamos 5.000 pesos, bem pagos, viu? Bem pagos pra hidratar agora. Só não pode pegar sol e não pode deixar cair no corpo, não, que senão mancha, é. Manchar todinho. Mas o menino também muito simpático, né? Ainda deu um chorinho. Pra ver que a gente é fominha. Almoçamos, tomamos suco de limão e agora estamos experimentando, não porque a gente já comeu, mas experimentando pra vocês. Aqui, ó, uma empanada, como é esse pastelzinho de angu, esse pastelzinho de farinha de milho que eu falei pra vocês. Aqui vem com carne, a gente comprou ali na barraquinha e custa 2.000, bem baratinho, né? E bem temperadinho, viu? E é um pastelzinho só pros dois, hein? Pra não engordar. Porque Colômbia é algo arriscado nesse sentido, hein? Comida muito boa. Tempero, né? Tá bom. Especial. Bom demais, hein? Agora já estamos voltando porque a gente tem compromisso hoje. Acabei de tomar uma ducha e a Cá tá aqui dentro fazendo compromisso ali. Vamos lá ver o que ela tá arrumando. Hello! E o compromisso que a gente tinha comentado com vocês, para aqui minha aula, olha, é as nossas aulas de inglês. Isso porque a gente, depois de rodar aí toda a América Latina, 3 anos viajando para fora do Brasil, gente, é muito necessário. E a gente fez esse compromisso conosco de aprender um outro idioma, porque realmente, tanto para trabalhar como para viajar, é necessário. E a gente encontrou esse aplicativo, que é o Rosetta Stone, tá aqui, ó.
Muito simples, muito fácil de mexer. E eu tô adorando, por isso que eu tô falando com vocês, porque já faz um tempinho que a gente tá estudando por ele. Ainda tô nas noções básicas, mas ele é bem interativo, eu posso estudar aqui, ó, do celular em qualquer lugar. Uma coisa que eu tô gostando muito dele é o feedback que ele me dá da minha pronúncia, porque a maioria dos aplicativos eu não tinha isso. Era uma pronúncia muito vaga e tava sempre correto, mas aqui não, ele me corrige quando necessário, ele coloca essa voz da pessoa de lá, bem bacana. E o melhor é que a gente conseguiu um baita desconto pra você aí. 50% de desconto no plano vitalício, que é um plano para sempre. A gente sabe que para aprender qualquer idioma leva um tempo. E imagine, você tem toda a vida aí para aprender vários idiomas, não só o inglês. Então, aproveite de estar aqui na descrição. E aqui a gente encerra esse vídeo agora, porque quem vai estudar sou eu. Na sequência. Isso. Então, Álvaro subir na cama. Paz. Amor e pé na estrada. Bora! Viajando pelo mundo.